Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 livros fundamentais para vocês entenderem o Brasil. Claro que antes de eu começar eu tenho que dar um aviso. Isso aqui é a minha perspectiva e a minha opinião. Se você inclusive tiver livros que você considera mais importantes do que esses que eu vou citar aqui, por favor, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter um prazer de te responder e se eu não tiver lido o livro, quem sabe pegar a indicação, se você tiver algum link para me fornecer. Lembra também de deixar o seu like aqui no vídeo caso você goste desse tema e goste das indicações que eu vou passar para vocês. Para além disso, também se inscreve aqui no canal. Se inscrevendo aqui no canal, você recebe notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Então é jogo para mim e é jogo para você também. Ativa o sininho para essas notificações virem na hora. Para além disso, me segue aqui embaixo nas redes sociais, onde eu falo de história e faço enquetes, muitas vezes para pegar temas de vídeo. Esse tema, por exemplo, foi um tema surgido de uma enquete que eu postei lá no Stories do Instagram. Então me segue lá, que é bem bacana. Eu compartilho vários conteúdos legais para vocês. Dos 3 livros que eu vou indicar aqui para vocês, só um pode ser considerado uma obra necessariamente historiográfica. O outro é um diário. E o terceiro é uma obra filosófico-sociológica, muito mais do que propriamente histórica, embora retrate um processo histórico, na verdade, o processo histórico mais importante da história brasileira. Então, sem mais delongas, o primeiro título que eu recomendo como um título fundamental para vocês entenderem a realidade social brasileira é O Genocídio do Negro Brasileiro, escrito por Abdias Nascimento. Abdias Nascimento é um autor brasileiro, negro, muito importante. O Abdias Nascimento ele teve uma carreira profícua, ele foi político, se tornou senador da República, foi um importante diretor de teatro. No livro ele conta, no capítulo final, suas experiências com o teatro experimental negro. E como o teatro experimental negro é fundamental para combater a tese que ele defende no livro, que é a tese do genocídio do negro brasileiro. O livro ele é genial, porque o Abdias do Nascimento é um dos primeiros intelectuais a pensar como a negritude no Brasil ela é sistematicamente perseguida. E sistematicamente perseguida para além da violência literal, que a gente encontra na abordagem policial e quando a gente analisa, por exemplo, a história brasileira. Muitos, e vocês podem encontrar aqui no canal inclusive, são os exemplos dessa violência literal. Então a gente tem a Revolta da Chibata, se você clicar aqui no card você vai ser direcionado diretamente para uma aula de Revolta da Chibata. A gente tem a Revolta da Vacina, a gente tem a Guerra de Canudos, isso só para ficar no exemplo da Primeira República, tá gente? A gente tem a Revolta dos Malês durante o Segundo Reinado, então esse genocídio literal e violento do negro brasileiro, isso já é grandemente documentado na história brasileira. No entanto, o vídeo ele aborda um outro aspecto, que é o apagamento da cultura negra no Brasil. E como esse genocídio do negro brasileiro, ele passa, sobretudo, por um embranquecimento da população, que não é apenas um embranquecimento literal, com a vinda dos imigrantes, mas um embranquecimento cultural do Brasil. Então eu recomendo fortemente que vocês comprem essa edição da editora Perspectiva, ela é sensacional. Ela tem um prefácio do Florestan Fernandes, com quem o Abdias do Nascimento teve grande contato. E Florestan Fernandes por si só é um personagem inacreditavelmente incrível da história brasileira e da sociologia brasileira, mas também tem um prefácio do vencedor do Prêmio Nobel, o escritor nigeriano, e teatrólogo nigeriano, Wole Soyinka. Então eu recomendo fortemente que vocês comprem essa edição, comecem lendo o prefácio do Florestan, depois passem para o prefácio do Soyinka e depois leiam o livro inteiro. Devorem esse livro. O Abdias do Nascimento é um autor fundamental para a gente compreender a temática dos estudos raciais no Brasil. Temática fundamental para a gente pensar a realidade social brasileira. Para além do Abdias do Nascimento, um outro autor que reflete, e aí não mais sobre a questão racial propriamente no Brasil, mas sobre a questão política no Brasil, é um camarada chamado Vitor Nunes Leal. Ele sim, historiador de ofício, O Vitor Nunes Leal escreveu um clássico, que é esse livro aqui, que é o livro chamado Coronelismo, Inchada e Voto.
Esse livro aqui, ele é uma espécie de bíblia para quem quer entender a Primeira República. Se você clicar aqui em cima no card e for na minha aula de Primeira República, você vai ver que eu cito o Vitor Nunes Leal a todo momento. O Vitor Nunes Leal, ele explica os pormenores da estrutura de poder da Primeira República. E o que é mais sensacional, o Vitor Nunes Leal mostra pra gente como se organizam os meandros do poder local no Brasil. Se o Vitor Nunes Leal está falando da Primeira República e da realidade brasileira, naquele momento, muito do que ele aborda ali pode ser utilizado para pensar o Brasil contemporâneo. Os currais eleitorais, o poder dos grandes coronéis, o poder de quem controla a terra sobre as pessoas que não têm outro recurso senão aceitar essa autoridade do chefe local. Então, para vocês entenderem o Brasil, não só da Primeira República, mas o Brasil de hoje em dia, eu recomendo enormemente que vocês leiam Coronelismo em Chá de Voto. Uma obra fundamental para quem, por exemplo, está querendo fazer faculdade de História ou mesmo já está na faculdade de História. A edição, essa edição aqui da Companhia das Letras, ela é muito boa. Ela tem um prefácio do grande historiador também, José Murilo de Carvalho, um autor que eu pensei em colocar muito aqui entre os 3 livros que poderiam explicar o Brasil. Talvez se fossem os 5 livros que pudessem explicar o Brasil, colocaria aqui Os Bestializados como um livro que explica muito bem o Brasil, mas como não foi, obviamente, eu recomendo que vocês comprem essa edição da Companhia das Letras, porque nela o prefácio é do José Murilo de Carvalho. Acho que é muito importante também vocês começarem pelo prefácio e depois avançarem pelo argumento da obra, um argumento que vale muito a pena. E o último livro, que é o meu preferido, né, e que é o que eu acho que entre todos esses é o que melhor explica o Brasil, não é uma obra acadêmica, né? Se é a obra do Abdias do Nascimento e a obra do Vitor Nunes Leal, por prismas e por focos de observação completamente diferentes, são obras acadêmicas, esse livro aqui, uma das maiores escritoras brasileiras, a Carolina Maria de Jesus, não é de todo uma obra acadêmica. Na verdade, a Carolina Maria de Jesus, ela não é uma historiadora, ela não é uma socióloga, ela é, de fato, como o próprio subtítulo do livro diz, uma favelada. Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, retrata de forma nua e crua o que é a pobreza extrema no Brasil. Nesse livro, a Carolina Maria de Jesus conta a história da vida dela no Canindé, os seus esforços para cuidar dos seus 3 filhos e em como, em alguns momentos, as condições de vida eram incrivelmente difíceis. A Carolina Maria de Jesus é uma observadora arguta do que estava acontecendo no Brasil nos anos 50. Então, Quarto de Despejo é um relato fundamental para quem não conhece a situação extremada em que uma parte da população brasileira vive nas grandes cidades. O Quarto de Despejo é uma metáfora, talvez a mais brilhante metáfora da literatura brasileira, criada pela Carolina Maria de Jesus para se referir à favela. Ela cria uma espécie de dicotomia, em que a favela é o quarto de despejo, onde ficam aquelas coisas que ninguém quer nada, e do outro lado você tem a sala de estar, que seria o centro da cidade. Então, eu recomendo fortemente para quem quer ter um retrato duro, porém real do Brasil, ler a Carolina Maria de Jesus. A escrita da Carolina Maria de Jesus, ela traz muito peso para o que é, de fato, a realidade brasileira. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre os 3 livros que você precisa ler para entender o Brasil. Se você tiver algum outro livro que você ache que é mais fundamental do que esses 3, deixe aqui nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que, se vocês não conhecem as obras, vocês procurem elas. Eu posso tentar deixar um link, eu vou ver se tem. Quarto de Despejo eu sei que tem e Coronelismo Voto em Chá eu também sei que tem. O da Abdias do Nascimento eu não sei se tem online. Se tiver, eu posso deixar os 3 links aqui online para você baixar a obra e já ler de graça na faixa. Beleza, meu chapa? Então é isso. Um abraço e até a próxima.